Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma aula de vigas isostáticas, certo? E acredito que essa deve ser a última aula, né? E vai ser uma continuação do que a gente viu aí sobre superposição de efeitos, certo? Da mesma maneira que na parte 1, né, a gente vai ver um pouquinho uma aplicação, né, de superposição de efeitos, com também a combinação de relações notáveis, certo? A diferença é que o que vai ter de novo, assim, né? Na última aula, a gente viu a superposição de efeitos aplicada a partir das cargas, né? Ou seja, a gente tinha uma dada situação, né, em que a gente tinha lá dois carregamentos, né, na viga, a gente separou. Então, a gente pegou uma situação em que a viga tinha um dos carregamentos e uma outra situação em que a viga estava com o outro carregamento. Aí a gente separou, encontrou cada um dos diagramas e resolveu. Agora a gente vai ver uma outra maneira, que eu chamei aqui de separação de seções, certo? Então, vamos para o exemplo que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Beleza, então. Então, eu peguei o mesmo exemplo, né, da parte 1 para que tenha um certo comparativo, né, e facilite também para vocês poderem analisar e ver, né, o que vocês acham mais fácil de fazer, porque independente da maneira, né, que for feita a superposição, o resultado é o mesmo, certo? Então temos aqui a mesma viga, né, do exemplo anterior, cuja situação de carregamento é essa daqui, né, viga com apoios rotulados e cargas concentradas, certo? Aí o que vai mudar agora? O que vai mudar é que na última situação a gente tinha duas resoluções, vamos dizer assim, peraí, a gente resolvia para a carga 2P, né, e resolvia para carga P, né, e aí resolvendo cada um dos diagramas, a gente somava e, enfim, né, encontrava o resultante. Agora a gente não vai separar nas cargas propriamente, a gente vai separar a peça. Ou seja, a lógica ela é semelhante ao que a gente fez lá no começo do módulo para encontrar as equações dos esforços, né, em que a gente tinha que passar uma seção, né, em cada trecho onde a carga mudava, né? Ou seja, eu tinha uma primeira seção por conta do apoio. Aí, na hora que eu passava dessa carga, eu tinha uma outra seção, e aí passando dessa carga, teria uma terceira seção. Né? Isso foi o que a gente fez lá no começo. Então a lógica é semelhante. Então vamos ver o que acontece. Ó. Passando essas seções, a gente vai ter três trechos. Né? Esse trecho 1 é esse trecho aqui, né? Esse primeiro aqui, entre A e um pouquinho antes da carga 2P. Aí o que vai acontecer? A gente vai analisar como se ele fosse uma viga biapoiada, né, sujeita a uma carga de momento na extremidade, certo? Por que isso aqui é válido? É válido porque a gente tem as duas reações internas, né, ou seja, cortante normal, e tem um momento fletor. Na verdade, esse apoio aqui ele é um apoio de primeiro gênero. Por quê? Porque no caso aqui de viga, a força normal ela é zero, né? Beleza, então. Mesma maneira para os outros trechos. Né? Então, esse trecho central ele é o trecho que começa logo antes da carga 2P e termina logo depois. Então, a gente tem carga 2P, carga P, né? Os apoios aqui de segundo gênero, né? Que representam cortante e normal, e a carga de momento fletor. Da mesma maneira, esse terceiro trecho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai encontrar o diagrama para cada um desses trechos, né? E na hora que a gente grudar os três, vamos dizer assim, né, a gente vai ter o diagrama resultante, né? Porque nada mais é do que a gente calcular cada um dos pedaços. Se a gente juntar os três, a gente vai ter o diagrama. É uma outra maneira de superpor os efeitos, certo? Então, vamos lá fazer os cálculos, certo? Aqui eu atribuí alguns valores só para poder facilitar um pouco na visualização. Né? Então, aquela outra viga estava com tudo literal. Né? Então, eu supus um vão de 8 metros, né? E aquele valor de P eu adotei como 1. Então, a gente tem uma carga de 2 toneladas, né? Que é aquela carga da esquerda, e uma carga de 1 tonelada. Até aí é realmente só uma substituição de valores. E aí, se a gente fizer soma de forças em x, y em momentos, né, as equações da estática, a gente encontra as reações de apoio, certo? Essa reação aqui da esquerda, ela vale 1,75, né, toneladas,
e a reação da direita 1,25, certo? Até aí, tudo tranquilo. O que vai mudar agora? Bom, a gente precisa encontrar, né, esses valores de momentos, certo? E também as reações, entre aspas, né, daqueles apoios que tinham aqui no meio, certo? Para que depois a gente consiga encontrar os diagramas correspondentes aqui, certo? Inicialmente, ó, esse momento aqui, né, basta a gente fazer, por exemplo, soma de momentos em torno desse ponto aqui. Certo? Fazendo a soma de momentos, 1,75 vezes 2, mais isso aqui, tem que dar zero. Então, esse momento vale 3,5. Né? E fazendo a soma de forças em Y, a gente encontra essa reação de apoio de 1,75, certo? Esses valores aqui, que estão em verde, são reações, entre aspas, que na verdade são os esforços internos, né? Só porque queria fazer essa diferenciação. Beleza. Partindo do princípio de ação e reação, essas duas forças aqui, elas vão ser refletidas, né, para essa peça do meio, com o mesmo módulo e sentidos opostos. Né? Ou seja, esse momento era sentido anti-horário, agora é sentido horário. Né? A força que estava para baixo, agora está para cima. Né? Como, na realidade, esse ponto ele é o mesmo que esse, né, é por isso que eu posso aplicar ação e reação. Certo? Beleza, agora vamos determinar as reações desse lado aqui. Fazendo soma de forças em Y, né, a gente tem o quê? A gente tem lá 3 para baixo e 1,75 para cima. Então está faltando 1,25, né, para poder dar o equilíbrio. E aí fazendo, por exemplo, soma de momentos, né, a gente vai ter que o momento aqui nesse apoio vale 2,5, certo? Novamente, usando ação e reação, a gente traz esses dois esforços aqui para o outro lado, certo? Mesma magnitude, sentidos opostos. Pronto, resolvemos a nossa questão praticamente. Né? Já temos todas as reações, né, os esforços. Agora é realmente só aplicar as relações notáveis. Então, beleza. Para esforço cortante, né, ele é bem simples. Como a gente só tem cargas concentradas, ele vai ser constante, né? E em cada ponto que tiver uma carga concentrada, ele varia, né, de acordo com a carga, ou seja, vai ficar com esse formato aqui. Né? Aqui veio uma carga de 1,75 para cima, jogou o diagrama para cima. Aí ele vem constante, né? Tem uma carga de 1,75 para baixo. Aí ele vem para o zero. Né? Aí aqui é um zero, entre aspas, né? E aí chega nesse ponto. Chegando nesse. Só voltando aqui. Por que eu disse zero, entre aspas? Porque na verdade, essa distância aqui, na realidade, ela é zero. Isso aqui é só uma representação didática. Aí ele vem no zero. Aí chegou nesse ponto. Nesse ponto, a gente pega a resultante, né? 2 menos 1,75. Então tem uma resultante de 0,25 para baixo. Aí beleza, ele empurra, aí ele vem constante aqui, aí chega nesse ponto. Chega nesse ponto, né? 1,25 para cima, 1 para baixo. Aí ele vem para o zero. 0, 0. Beleza, chegou aqui na carga. Empurrou 1,25 para baixo, né? Veio aqui, empurrou 1,25 para cima. Então o diagrama fechou certinho, né? Acabou ficando invertido aqui, mas enfim. Então beleza, né? A gente tem o fechamento aí do diagrama. Agora, como é que a gente vai fazer para o diagrama de momento fletor? Bom, para o diagrama de momento fletor, tem duas maneiras nesse caso. A gente pode usar uma relação notável de viga biapoiada com carga de momento, ou simplesmente resolver direto. Então eu vou usar a relação notável só para, enfim, relembrar a aula lá que tem a tabela. Então, se for o caso, né, pausa o vídeo agora, consulta a tabela, que aí vai ficar mais fácil de entender o que eu vou fazer aqui. Beleza, ó. Temos uma viga biapoiada sujeita a uma carga de momento. Se a gente olhar na tabela, o que acontece? Quando a gente tem uma carga de momento, logo no ponto, né, de aplicação da carga, a gente tem aquela descontinuidade, né, cujo valor é exatamente o tamanho do momento. Né? Então, 3,5. E depois, né, tendo essa altura, basta ligar os dois apoios, né, a partir de retas. Ou seja, vai ser isso aqui. Né? A gente tem 3,5 aqui no apoio, né,
acho que tá verdinho, né, que é justamente devido a esse momento, e a gente liga até a extremidade aqui, certo? Do outro lado aqui, mesma coisa. Certo? Faz aqui a carga de momento e liga até o zero. Certo? Uma outra maneira de dispensar isso é que é o seguinte. Bom, nesse ponto, eu já sei qual é o momento fletor. Certo? Que é justamente esse valor aqui. Então, 3,5, 2,5. Nesses trechos aqui, veja, o cortante ele é constante. Então, se a gente lembrar de relações diferenciais, né, o momento fletor é a integral do cortante. Se o cortante ele é uma constante, então o fletor ele é uma reta. Também é uma outra maneira de pensar. Agora, aqui no meio, tem uma consideração importante que vai ser bastante usada aí em outras questões, que é o seguinte. Bom, vamos partir do mesmo princípio que a gente fez aqui. A gente pega nas extremidades e coloca o momento fletor, que a gente já sabe, né? A gente sabe que na esquerda é 3,5, na direita é 2,5. Então, a gente vai ter isso aqui, 3,5, 2,5. Só que veja, né, eu tenho N possibilidades para poder ligar esses dois pontos. Como é que eu vou saber a maneira correta de ligar? A primeira maneira seria eu pegar pelo diagrama de cortante, né, eu falar, eu sei que no diagrama de cortante é constante, na hora que eu integrar ele vai virar uma reta. Então, a gente sabe que vai ser uma reta. Uma outra possibilidade seria pensar que, bom, essa viga aqui ela está sujeita a carregamentos concentrados. E quando eu tenho carregamentos concentrados, lá pelas relações notáveis, eu sei que a equação ela segue uma reta. Então é uma outra maneira de pensar. Ou seja, né, em resumo, a gente tem que ligar esse ponto a esse ponto a partir de uma reta. Certo? E aí com isso, ó, temos os diagramas para cada um dos três trechos. E aí com isso, né, basta realmente juntar todos eles e a gente vai ter o diagrama resultante. Certo? Aqui é aquela nossa viga inicial, né, com os valores aqui certinhos, e os esforços. Então, diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor. E aí, se vocês compararem com aquela outra maneira que eu resolvi essa questão, vai dar exatamente a mesma coisa. Né? Então, são duas maneiras diferentes. Claro, essa separação de sessões aqui que eu fiz, talvez tenha parecido ser um pouco longa, algo mais complexo, é porque eu realmente fui fazendo etapa por etapa, certo? Mas se vocês começarem a pegar exercício e tentar aplicar esse raciocínio, dá para fazer tudo de cabeça, né? Porque aqui eu desenhei esse trecho, desenhei e, enfim, né, fiz todo o progresso passo a passo. Mas a grande vantagem dessa maneira, que eu acho, é que dá para fazer tudo de cabeça. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um diagrama único, aí eu desenho essa parte. Aí com essa parte eu falo, eu aplico a carga, aí eu desenho o meio. Aplico a carga e desenho o meio, sabe? É possível, né, com um pouco mais de prática, fazer todo aquele processo de cabeça, vamos dizer assim. Ou seja, eu só ia precisar calcular esses dois apoios aqui, né, esses pivôs, vamos dizer assim, e eu já sei, né, que a viga está ligada dessa maneira aqui, né, por conta das relações diferenciais, relações notáveis, enfim. Né. Bom, então é isso. E depois eu vou trazer algumas resoluções de questões. Aí a gente consegue aplicar, né, essas superposições de efeitos em algumas situações mais complexas, né, que aí eu acho que fica até melhor para, enfim, né, mostrar a vantagem de superposição de efeitos em relação a equações, certo? Isso aí são assuntos futuros. Então é isso, né, agradeço a atenção de vocês aí, espero que tenha dado para ajudar mais um pouco aí nessa questão de viga, certo? Se tiver ficado alguma dúvida, algum questionamento, enfim, é só mandar um e-mail pra gente, né? petnb@gmail.com e é isso aí, né? Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!